Olá, você está no episódio número 13 do seu podcast Roda de Negócios. O podcast é a parceria da página Brasileiros em Braga e o Grupo Liberdade. Humberto, estamos aí mais uma vez para elucidar as dúvidas dos nossos clientes, dos nossos amigos lá do YouTube, do Instagram e de todas as plataformas. Humberto, qual é o ar da sua graça hoje? Olá, amigos, bem-vindos a mais um episódio. Vamos tirar informações de mais um tema, né, João? Sim. Estamos aqui com o Antônio. Antônio é o diretor do Departamento de Gestão de Propriedades aqui do Grupo Liberdade, convidado aqui para falar um pouquinho desse tema, né, que é a gestão de um ativo, né? Sim. E já acionando o Antônio, o sonho de todo trabalhador, de todo empreendedor bem-sucedido é adquirir patrimônio. Só que depois que ele adquire esse patrimônio, ele chega nesse ponto, qual é o próximo passo? O que você pode dizer para o nosso telespec que está nos assistindo? Qual é o próximo passo após você adquirir um patrimônio, ainda que seja pequeno ou muito grande, para que ele tenha sucesso e ele consiga manter esse patrimônio na família dele? Bom dia a todos. João, o objetivo final é ajudar a pessoa, a esse trabalhador, essa pessoa que trabalhou, é a manutenção do seu imóvel, a rentabilização do seu patrimônio, do seu imóvel, só que sem dor de cabeça. A dor de cabeça é nossa. A gestão, todos ali os pormenores da gestão desse imóvel, desses imóveis, são solucionados por nós. Sim. Então, desde a contratação de um profissional para fazer uma pintura, ou a renovação dos armários, da cozinha, ou dos roupeiros no quarto, esse trabalho é sempre nosso. Essa dor de cabeça, por assim dizer, é nossa, e ele, no final, recebe os frutos da renda, do arrendamento do imóvel. Perfeito. E, Roberto, logo de cara, vamos desmistificar uma coisa que vai dar um belo corte. A gestão de patrimônio, ela não é só para ricos. Não, gestão de patrimônio, eu até diria, João, não tem a ver com capacidade social. Tem a ver com um pouco de know-how e conhecimento, né? Acho que todo mundo pode comprar um ativo para investimento, mas nem todo mundo sabe gerir o ativo para investimento, né? E o nosso papel é ajudar quem ou não saiba gerir ou não tenha tempo. Temos muitos casos que não é saber gerir, tem outros que não é tempo e outros que é a distância. Então, tem muito mais a ver com o perfil da pessoa do que com a capacidade social dela. Sim. Capacidade financeira, né? Sim, e nós não estamos falando necessariamente de casas que estão no mercado de arrendamento ou de venda. Nós estamos falando também de casas, né, Antônio? Que são casas que, por exemplo, foram dos pais do proprietário ou dos avós, que mesmo para permanecerem fechadas, ela requer uma gestão e uma gestão complexa de diversos setores. O que você pode falar mais para essa pessoa que tem a casa do seu avô, a casa dos seus pais lá fechada e precisa dessa ajuda que nós podemos fornecer através do seu brilhante trabalho? Pronto, obrigado, João. Pronto, esse é um ponto interessante. Administramos alguns imóveis que foram recebidos pelos atuais proprietários por herança, dos avós ou dos pais, e eles mantêm esse imóvel na família, até pelo caráter afetivo, a memória afetiva desses imóveis, mantém essas casas, essas moradias, como um imóvel de veraneio, de férias, e fazemos a gestão no sentido de manter aquele imóvel sempre limpo, arejado, 100% funcional, para quando o proprietário chegar para suas merecidas férias,
não ter dor de cabeça nenhuma, não ter que perder um dia ou dois das suas férias, do seu descanso, arrumando uma torneira quebrada, por Portanto, exemplo. João, é assim, a gestão de patrimônio não é só quando o patrimônio tem rentabilidade. Um patrimônio familiar que você não usa constantemente, ele também dá manutenções, ele tem que ser cuidado e muitas vezes as pessoas não têm tempo, ou também a questão da distância. Então nós cuidamos de alguns ativos que não estão no mercado comercial, estão no mercado de uso próprio. Mas a pessoa, como não usa constante, precisa de alguém que o ajude nessa gestão durante o restante do ano, quando não está usando. Sim. E muitas vezes, quando nós tomamos gestões, atitudes, né, que não são profissionais, nós podemos ter resultados que nós não gostaríamos. Então, Humberto, se eu pudesse responder agora o nosso ouvinte, por que eu deveria deixar o meu imóvel na mão de uma outra pessoa? Olha, João, profissionalização, primeiro, né? Conhecimento de parte tributária, conhecimento de parte de manutenções, prazos, lidar com condomínio, lidar com seguro, lidar com o inquilino, toda essa questão, nós já temos o know-how, a vistoria do imóvel, existem critérios para se fazer uma vistoria, não é chegar simplesmente e ir lá, né? Então, tudo isso é uma vantagem. Por exemplo, um proprietário raramente faz vistoria no imóvel, João. E a gente tem linhas tênues de situações que podem acontecer. Por exemplo, queimou um frigorífico num imóvel, quem é a responsabilidade? É do proprietário ou é do inquilino? Normalmente é do inquilino. Mas se aquele produto for mais antigo, o frigorífico tem 10 anos, de quem é? Está muito, às vezes, na questão de como é feito o cuidado. E se você faz essa vistoria com X de X tempo, você já vê se a pessoa é assídua na casa, se ela cuida bem. Se a pessoa cuida muito bem do imóvel, provavelmente é tempo de vida do eletrodoméstico. Sim. Né? E se a pessoa cuida mal, pode ser responsabilidade dela trocar. Então, tem muitas coisas que são importantes na gestão de um patrimônio que um proprietário, por faltar um pouco de conhecimento, não ter esse know-how, às vezes não o faz e pode ter prejuízo com isso. Sim. E eu sei que agora que você está aprendendo junto comigo sobre a gestão de patrimônios, se você está na dúvida, João Humberto, eu não sei se eu vou fazer essa gestão a longo prazo, a médio prazo, o Antônio que está aqui, ele pode fazer uma consulta pontual e fazer uma análise para você e te mostrar a viabilidade dessa questão no seu caso. Não, Antônio, o que você pode dizer para o nosso telespec que está nos assistindo e que está naquela dúvida, o que você pode dizer para ele, para encorajá-lo a, pelo menos, entrar em contato conosco, conversar com o Antônio, que ele pode fazer um planejamento, né, melhor para você entender ainda por detalhes o que a gente está tentando transmitir nesse podcast hoje. Sim, João. Para quem estiver interessado, para quem tiver dúvidas, pode entrar em contato comigo. Depois nas mídias sociais estará aí o meu contato, telefone, telemóvel e e-mail, assim como os da loja também. Marca-se uma reunião, marca-se uma conversa. Eu sento com a pessoa, faço uma apresentação dos serviços todos da gestão, claro, a parte financeira. Sim. Também, tudo isso é elucidado, tudo isso é explicado, e aí a pessoa decide se faz sentido para ela ou não deixar o seu patrimônio, deixar a dor de cabeça da gestão do seu patrimônio aqui com a gente. A gente fala da questão do estudo financeiro, porque a gente se depara com muitos imóveis que não estão no mercado ainda. A pessoa tem um imóvel parado e está, às vezes, ali há 3, 4 anos com aquele ativo sem rentabilidade, porque eu não quero ter dor de cabeça com inquilinos, não, e mal sabe que tem empresas que cuidam desse patrimônio, que fazem toda a gestão completa e a pessoa não tem dor de cabeças. Então, muitas vezes, nesse caso, a gente tem que montar a projeção que esse imóvel pode atingir de resultados
brutos, líquidos, qual o valor de arrendamento, quais as despesas associadas, para a pessoa ter um poder de decisão mais seguro e mais saudável. Sim. E, Humberto, você que é o nosso especialista em rendimento, e estamos aqui com um especialista em manutenção de patrimônio. Humberto, qual é a dica de ouro, aquela dica que você tira lá do seu livro para a pessoa que cresceu muito rápido, só que ela ainda está ainda muito crua nesse meio de imóveis, de patrimônio, e ela tem medo de tomar uma má decisão? O que você diz que é uma dica de ouro para você poder alinhar o crescimento da pessoa junto com a manutenção daquilo que ela já conquistou? Olha, João, o que eu diria que para quem está crescendo financeiramente, já está ali, está se transformando num dono de apartamentos, a um investidor com vários ativos, o principal ativo que essa pessoa tem é tempo. Nós podemos ser um gestor de tempo para ele. Ele não tem que se preocupar com a gestão desses ativos, eles têm que se preocupar em pensar um novo investimento, cuidar do seu negócio atual, que é o que gerou capitais para esses investimentos. Então, a dica é deixar na mão de quem pode orientar ele melhor, que vai conseguir, às vezes, até buscar mais rentabilidade, vai conseguir que a rentabilidade líquida seja maior. Às vezes a gente tem a parte de impostos, né? Tem maneiras do imposto ser menor, ser maior, e toda essa parte, ter alguém com capacidade de o aconselhar e gerir isso para ele, acho que é o principal ativo que ele vai ter. Sim. E, Antônio, qual que é o perfil dos clientes que você tem atendido nesses últimos meses aqui dentro do Grupo Liberdade? João, o perfil, boa parte dos nossos clientes na gestão são portugueses que estão fora aqui da nossa região, que é Braga, portugueses que estão fora de Portugal, muitos portugueses que foram para o Brasil, outros que estão fora de Portugal, mas aqui na Europa, e migraram para a França, Suíça e outros países, mas tem também os clientes portugueses que estão aqui e, como o Humberto falou, priorizam o tempo deles no negócio, na sua atividade principal, mas que deixaram a gestão aqui, a dor de cabeça da gestão do seu patrimônio aqui conosco. Então, Alberto, nós podemos falar também para a comunidade brasileira que hoje está fora de Portugal, que teve uma oportunidade de trabalho na França, na Alemanha, na Suíça, e deseja investir em Portugal mesmo, não estando aqui, nós temos também essa opção. João, é interessante que já temos alguns clientes brasileiros que compraram o apartamento conosco no passado, tiveram um upgrade de financeiro e profissional e foram para a Inglaterra, por exemplo, em vez de vender o patrimônio, mantiveram e nós cuidamos para eles. E na Alemanha também temos, e temos brasileiros até que voltaram ao Brasil, não quiseram vender, mantiveram o patrimônio e a gente está cuidando para eles. Sim. Então, tem público de todos os segmentos. Temos italianos, temos franceses. Não tem uma segregação muito direcionada. A gente atende todos, desde que a pessoa cumpra os caráteres de trabalhar de modo sério, né? Não trabalhamos com imóveis que não sejam registrados nas finanças e etc. Mas está aberto para todos. E o público brasileiro vem sendo uma crescente interessante nesse perfil, porque o brasileiro também tem sido muito comprador em Portugal de propriedade. Então já representa aí uma boa gama dos nossos clientes de gestão, e até temos um número maior de brasileiros que a gente faz a gestão do ativo, não da rentabilidade. Eles continuam no Brasil, investindo no imóvel aqui, toda vez que vem passear na Europa, vem às vezes 2 ou 3 vezes por ano, ligam pra gente um mesinho antes, a gente cuida da limpeza, às vezes até de fazer uma compra de mercado para eles a gente ajuda. Então, sim, estamos aqui para apoiá-los. Então entra muito na questão de você alinhar os objetivos financeiros, né, da família com o que ela tem de patrimônio hoje, né, para fazer o seu patrimônio jogar a seu favor, né, não jogar contra. Né? Sim, nós temos ativos que o cliente comprou para uso próprio e a gente só faz rentabilidade quando ele está fora. Então fazemos ali uma gestão temporária do ativo, né? Humberto, vou estar só em outubro, então a gente faz rentabilidade de janeiro
a agosto, a gente não sempre deixa uma margem de manobra depois de dezembro em diante. Então a gente tenta ali fazer sempre do modo que seja o mais personalizado conforme a cultura, a necessidade e o uso do cliente. Sim, e por vezes nós temos o hábito de pensar que uma casa fechada é uma casa conservada. E isso é uma coisa bem diferente, né, Antônio? Uma casa fechada, ela pode estar dentro de uma degradação muito grande e o proprietário achar que ela está num ponto. Quando ele chegar lá naquele momento, ele vai encontrar a casa num outro ponto, onde ele vai ter um gasto ainda muito maior, uma dor de cabeça que não tem tamanho muitas vezes, né? João, um imóvel fechado, ele se deteriora mais do que um imóvel a uso, um imóvel sendo usado. Então faz parte do nosso trabalho também fazer o proprietário, o dono desse imóvel, perceber que mais vale pensar em rentabilizar esse imóvel do que deixar ele fechado. Como o Humberto falou, quer o imóvel para uso, de veraneio, por exemplo. Então, rentabilizar durante uma parte do ano, aquela parte do ano que ele quer usar fica ali desocupado, sempre deixando uma margem de manobra para algumas eventualidades, mas pensar o imóvel fechado não é grande ideia. Até porque, João, até muitas vezes esse valor da rentabilidade que dá nesse período que a gente usa, paga o IMI, paga o condomínio, paga as manutenções preventivas da casa. Então é um jeito da casa ter um custo zero para o cliente. Então imagina que você tem um patrimônio com custo zero operacional durante o ano inteiro. A energia, a água, a internet que você vai usar quando está passeando, durante o ano todo, a rentabilidade, quando você não está pagando todo esse custo. E para quem, por exemplo, tem uma capacidade diferenciada, que vem para a Europa constantemente, tem um ativo que se custa sozinho, né? Ele se paga, né? Sim. Então, ele não tem despesas anuais, então ele vem passear aqui, não paga hotel, né? Tem Sim. lá um porto seguro. Então, você imagina a questão de custo. Se você tem uma casa na beira da praia, tem uma questão de manutenção muito maior. muito maior, né? Uma casa num lugar muito mais frio, também muito maior. Então, tudo isso, a rentabilidade sazonal pode custear todas essas manutenções, todos os impostos, todos os custos de manutenção. Então, é importante isso. E é muito importante também salientar que, à medida que você acumular patrimônio, à medida que você for bem aventurado, bem sucedido na sua vida, os problemas referentes a esse patrimônio vão se multiplicar. Sempre. E a solução para essa dor de cabeça, pelo menos diminuir, é você procurar o Antônio. Então, nós gostaríamos de, Humberto, se você quiser falar alguma coisa nesse sentido, quanto mais patrimônio, mais dor de cabeça. Muitas pessoas, às vezes, herdam uma quinta, herdam um imóvel específico e desconhecem até os impostos que são específicos daquele tipo de imóvel, né? Então aquilo só vai se acumulando, quando vê, existe uma dívida, existe um problema. Então se você não quer ter dor de cabeça, procura o Antônio. Roberto, se você quiser complementar. E até a questão de valorização, né, João? Nós temos um ativo na cidade de Braga, por exemplo, fechado. Se a pessoa pôr à venda, ele tem um valor de mercado. Se esse patrimônio está gerando rentabilidade, o valor de mercado dele é outro. Sim. Porque aquele deixa de ser um produto que gera resultado. Então, além de tudo, tem isso, né? O patrimônio está sempre valorizado. Coisa que ele fechado, parado, não. Sim. Antônio, você gostaria de deixar um recado final para os nossos telespectadores que te conheceram hoje? É a primeira vez que ele está vindo aqui. Espero que seja um convidado que venha mais vezes para... Não tem pergunta de rasteira hoje? Tem. É só no final. Depois que ele relaxa, né? Quando ele relaxa, e vem, né? Você quer deixar um recado? Você quer usar algum exemplo prático que você interviu ali e o público pode ter mais noção
do que isso na prática, valores. Pronto, os exemplos plásticos, João, são sempre no sentido da manutenção. Aqui já teve os casos mais corriqueiros, são torneiras, pequenas manutenções. Aquelas pequenas manutenções do dia a dia. Um espelho do banheiro que se quebra, sim, a porta do roupeiro, uma dobradiça que empena. Pronto, a maior parte dessas manutenções são esses pequenos trabalhos. Essas pequenas avarias do dia a dia. E fora as grandes, né? Porque as grandes, quando tem que assinar um seguro, às vezes a novela é essa questão de seguro ir lá, fazer orçamentação, peritagem, tudo isso, e a pessoa não tem que se preocupar com nada, somos nós que tratamos tudo isso para eles, né? Isso já é uma gestão aí de muitas horas aí perdidas com essa situação. E falando nisso, me lembrou, pode dizer. Desculpa, se for seguindo aqui no exemplo do Humberto, se for um vazamento num apartamento, num prédio, e aí, pronto, aí é o perito do apartamento, do proprietário, ou é a seguradora do condomínio, cada um querendo tirar... Mais a urgência do cliente, do condômino que está com problema por causa do seu. Então é uma gestão... Me lembrou, há uns meses atrás, no imóvel que eu tenho lá no Brasil, uma mangueira caiu em cima da minha casa e da casa do vizinho. E a mangueira era minha. E se não fosse lá o meu irmão, lá, um grande abraço ao Cid, né, lá que ele me salvou. Muito obrigado, você é narigudo, você é gente boa. Ele me salvou e me gerou um prejuízo, porque o meu telhado, o telhado do vizinho e a mangueira, por falta de poda, estava lá meio que abandonado. E aí ele teve que arcar lá com as... É um tema delicado, né? A manutenção e essa gestão. As pessoas pensam que é um trabalho simples, mas é um trabalho bem árduo aí. Sim. Inclusive na parte de contábil, quando chega em maio a gente entregar ali as declarações, a gente faz o serviço completo. Então é uma mais-valia para quem tem um patrimônio e para quem tiver curiosidade, fazemos aqui uma reunião. Quem tiver à distância, fazemos via Zoom. Estamos aqui para ajudar. Sim. A quem queira saber mais. Até quem não tem um imóvel ainda, está pensando em investir, quer entender essa parte, é só falar conosco. Sim. E terminando o nosso roteiro, nós temos uma pergunta, duas perguntas secretas, né? Porque uma eu vou fazer uma parte técnica, até para explorar o conhecimento do nosso convidado aqui, que pode nos compartilhar conosco, né? Antônio, o que você acha que é a maior objeção que você encontra quando você vai fazer essa apresentação para o cliente? O que é o que mais é difícil de você contornar? Eu acho que é o cliente não perceber, pela questão financeira, as vantagens da gestão, de pagar. Sim. Uma empresa para fazer a gestão por isso que a reunião, de novo aqui, coloco-me à disposição de todos que queiram. Na hora que eu faço a apresentação de todos os serviços, questão fiscal, questão financeira, tributária, seguros, na hora que é feito todo o rol de todos os serviços, mediante o que ele paga, muitos percebem que é a gestão do tempo. Mais vale deixar essa dor de cabeça. Sim. Geralmente, quando fazemos a reunião, o rácio de conversão é muito alto, porque a pessoa entende o que é a gestão. A nossa não conversão é quem não reúne. A pessoa não perceber, ou não conhecer, não é não perceber, não conhecer todo o trabalho que está por trás da gestão. A gestão vai fazer lá, receber e me repassar, então só por isso não vale a pena. Não é só receber e repassar. Então, na hora que é feita toda a apresentação dos serviços,
o rastro de conversão, de mudança de ideia é muito alto. Sim. E a nossa outra pergunta secreta, como nós somos amigos aqui do Antônio, nós sabemos do histórico dele. Antônio, é mais fácil fazer um gol no hóquei de patins ou converter um cliente? Um novo cliente. Converter o cliente. É mais fácil. É mais fácil. É mais fácil. Aproveitando, vamos mandar um abraço pro Paulinho lá do Hóquei de Braga. O treinador do Hóquei de Braga, Pro exatamente. Jorge Silva também, o treinador da equipe principal. Para toda a equipe do Hóquei de Braga, que é a nossa equipe, né? Temos outro adversário aqui, mas não vamos citar o caso, né? Um grande abraço a todos de lá. E no mais eu queria agradecer a sua presença. Obrigado, João. Obrigado, Humberto. Espero ter mostrado tudo que você queria explanar para os nossos clientes. E esperando você uma próxima vez, né? Caso você tenha disponibilidade, né? E gostaria também de agradecer a você que nos assiste, você que nos acompanha, todos os nossos podcasts, seus comentários, o seu compartilhamento, o seu carinho. O Humberto, se quiser ter uma Obrigado, pessoal, por mais um episódio, né, de assistir e de sugerir temas, né? Nosso trabalho tem crescido muito também graças ao podcast e ao público que nos pede os temas, né? E estamos aqui para isso. A gestão é muito interessante, eu sou especialista em investimento com rentabilidade, né? Então eu faço toda a montagem de coisa e depois o Antônio é que toca. E às vezes até para alguns clientes nossos aqui, ele é o cara que está cuidando do seu ativo, é o Antônio. Então, agradecer também ao Antônio pela presença, pelo trabalho que vem efetuando e tem muito mais por aí. Te vejo no próximo episódio. Estaremos por aqui aguardando você. Adeus, muito obrigado. Obrigado.